Bom dia, Carol, Guilherme, a todos os nossos queridos ouvintes. Você sabe que a gente está naquela temperatura próxima ao sol, né, Carol? Cada dia um passito mais, né? Próximo do sol. Não. Calorão danado, gente. E aí onde você tá, mais calor ainda, né, Bruno? Aí pra região central. Cara, aqui na região central do estado de São Paulo tá mais quente. Ontem tava fácil uma sensação próxima aos 40, viu, gente? Fácil, fácil. Hoje a gente tem a presença aqui da Thalita Souza para poder trazer informações da Câmara de Vereadores, porque tem assunto novamente polêmico por lá, Bruno. Bom dia, obrigada pela sua presença aqui no Café com Política, Thalita. Bom dia, Carol, Guilherme e a todos os nossos ouvintes. A Câmara de Vereadores de Campinas realiza hoje, segunda-feira, às 18h, uma sessão para votação em análise inicial do projeto de lei que propõe a criação de um plano municipal de combate a enchentes e também inundações aqui no município. A autoria é dos vereadores Cecílio Santos, do PT, e também do Paulo Búfalo, do PSOL. E aí, entre as diversas ações, que estão previstas nesse plano, estão aí o aprimoramento da previsão e também da detectação de eventos extremos, implantando juntamente a isso um sistema de alerta em tempo real para aí sim poder estar atualizando a população diante de situações como essas. O vereador Cecílio Santos falou sobre essa questão da criação destes mecanismos. Vamos ouvir então. Ele é fundamental no sentido de que terá uma política pública, né, nessa questão. Porque o que a gente vê são ações pontuais que não resolvem o problema e também o que a gente observa, inclusive nas reuniões que fizemos da comissão, esses eventos extremos, eles vão continuar e inclusive numa intensidade cada vez maior. Esse alerta também deve ter uma integração com o sistema de comunicação da Defesa Civil aqui do município e também de outras regiões aqui de Campinas. E aí, para ser aprovado, esse projeto ainda deve passar por uma segunda votação para então ser sancionado aí pelo prefeito Dário Saad. Essa é a votação principal desta segunda-feira, mas para hoje também está prevista em votação final o projeto de lei que dispõe sobre as formas de pagamento de créditos tributários e não tributários ao Executivo. Eu volto com você, Carol, e também Guilherme. Obrigada pelas informações. Agora, assim, a gente, claro, sempre vai, de alguma maneira, elogiar a iniciativa de vereador, quando no Legislativo tenta reorganizar ou fazer algo que faça sentido no raciocínio do político. Agora, o Bruno, o CEPAG da Unicamp, ele já, em várias entrevistas, aqui para a CBN, inclusive, mencionou que não só tem os equipamentos, como tem todo o sistema, assim como a Defesa Civil, que é um órgão ligado à Prefeitura de Campinas, também é não só referência nesse trabalho aqui na região, como já faz isso no Brasil todo. Tanto que toda vez que tem uma ocorrência de grande porte, nós temos notícias dos profissionais da Defesa Civil de Campinas nos locais, né? Recentemente nas enchentes lá do litoral, em outros pontos, onde eles são chamados porque tem não só conhecimento, como experiência em grandes eventos de impacto. E aí a pergunta é sobre isso, porque assim, dentro do Executivo, eles entendem que já tem um projeto, apesar do Sidney Furtado, que é o coordenador da Defesa Civil, já ter também em entrevista afirmado que poderíamos estar melhores nesta integração dos órgãos e sistemas que trabalham com a questão do tempo e temperatura e acontecimentos registrados da natureza. Você falou tudo no final, Carol. Você usou a palavra-chave, integração das informações, né? Eu acho que tá faltando isso na realidade. Mais do que querer começar alguma coisa do zero, apresentar um projeto achando que o projeto por si só vai resolver todos os problemas, certamente os caminhos eles devem, de alguma forma, convergir. Defesa Civil tem uma expertise em cima disso. A própria secretaria, né, relacionada aí ao tema das obras, certamente tem algum tipo de projeto, tem também uma noção muito mais precisa, até do ponto de vista técnico, daquilo que precisa ser feito como plano de contenção. E o Legislativo, né, aqui também para não tolher, vamos dizer assim, ou não passar essa ideia de tolher o direito do Legislativo de discutir, de debater, não se trata disso, mas trata, na realidade, de tentar fazer um projeto que faça sentido, né, Carol? Porque o grande X da questão acaba sendo um só: grana, recurso. Tem recurso para poder levar adiante um plano de contingência que de verdade vai evitar futuras catástrofes lá na frente? Se tiver, precisa conversar com todo mundo. Aí tem que conversar com a secretaria, tem que checar junto à Defesa Civil, tem que fazer tem que ter uma espécie de sinergia, né, uma força-tarefa, vamos dizer assim, para ver aquilo que é mais emergencial e o que pode ser feito de acordo com as condições que se tem hoje para se fazer, né, e com os recursos disponíveis para isso. Porque senão, Carol, é mais uma daquelas atividades que passa a impressão de que
o pessoal está extremamente preocupado, mas que não vai sair do papel. Uhum. Nos últimos tempos, até os ouvintes enviaram mensagens fazendo uma observação importante. Quando tem as grandes catástrofes ou ocorrências, inclusive na nossa região, a gente vê muito mais uma ação de atender, de socorrer de forma imediata, mas poucos planos que prevêem obras ou ações para prevenir ocorrências ou desdobramentos. Apesar que também, né, vamos fazer aqui uma reflexão importante, alguns prefeitos da nossa região, eles tentaram anunciar nos últimos meses e alguns estão fazendo. Aqui em Campinas a gente tem essas obras de contenção em lugares que são emblemáticos de enchente, por exemplo, que é a Princesa do Oeste, a Norte e Sul. Nós tivemos aí nas cidades da região também aquele caso em que a água ela invadiu algumas regiões lá, e aí o pessoal também já informou, olha, a gente pede para as famílias saírem, só que é o seguinte, o plano de habitação popular, ele não dá conta também de encaminhar essas pessoas, e quando encaminha, por exemplo, para tirar de região de risco, eles dão às pessoas imóveis em lugares em que as pessoas não desejam se instalar, ou são pequenos demais. É um dos temas mais complexos, porque a gente está falando de efeito climático e de problemas, mas a gente também, como você pontuou, de integrar secretarias, ações e serviços públicos. Porque, na verdade, Carol, a gente está falando de urbanização, né? Que é o grande tema do município, se a gente parar para pensar, né? Para isso você tem em tese um plano diretor, para isso você tem em tese medidas que são estruturadas e planejadas a partir das secretarias para poder justamente evitar catástrofes, evitar problemas de ocupação irregular, evitar uma série de situações que trazem prejuízo para o município. Falta, eventualmente, dependendo de onde estão instaladas, falta de saneamento básico, enfim, essas coisas tem que conversar, né? Mas por que eu digo que um plano desse é muito complexo, Carol? Ontem, só para contextualizar aqui para o nosso ouvinte, saiu uma reportagem extremamente interessante no jornal Estadão, onde eles mostraram que os municípios nunca receberam tanto dinheiro como nos últimos anos. Se a gente considerar entre 2019 e 2022, esse volume ele foi absurdo de recurso. E para se ter uma ideia, desse total de municípios aí que nós temos recebendo cada vez mais recursos, 85% das cidades estão investindo onde esse dinheiro? Não é em infraestrutura, não é em obra de contingência, não é em obra, é em pessoal, quadro de pessoal. Porque, veja, há uma dupla necessidade. Por um lado, a gente entende que a administração pública tem que ter servidor para poder fazer a política pública funcionar e sair do papel. Mas, por outro lado, é preciso que a gente tenha cada vez mais gestores públicos, prefeitura e, acima de tudo, representantes do poder legislativo, com esse olhar voltado a conseguir fazer com que no orçamento sobre alguma coisa, tenha dinheiro para grau de investimento. Aliás, até me corrigindo, não é nem sobrar, mas é colocar como elemento prioritário para essas obras. Se a gente observar, Carol, Guilherme, os ouvintes, em todas as câmaras municipais da região, o que a gente tem como maior demanda que vem por parte da população para os vereadores? Infraestrutura. É sempre obra de infraestrutura. Por quê? Porque não tem dinheiro, não tem recurso para conseguir fazer o mínimo que precisaria para não dar tanto problema. Que dirá, então, resolver problemas mais estruturais como esses causados em função de enchentes e desastres naturais, por exemplo. Bruno, até em relação a isso, né, a destinação da verba arrecadada e tudo mais, a gente trouxe aqui em dezembro do ano passado uma notícia de que a Prefeitura de Campinas só havia previsto R$2 mil do orçamento deste ano para combater enchentes. E o Paulo Búfalo, né, até deu uma entrevista para a gente aqui na época, o vereador do PSOL, falando que ia tentar, por meio de uma emenda impositiva, destinar R$400 mil para a Secretaria de Infraestrutura para resolver os problemas, pelo menos na rua Culto à Ciência e Delfino Sintra, aqui na região do Botafogo, região central. Na época, a Secretaria reconheceu que o valor colocado no orçamento era apenas uma medida administrativa e com a previsão, o governo poderia remanejar recursos dentro da própria pasta, investindo dinheiro do superávit ou captar recursos para planos anti-enchentes que estão agora um plano mais abrangente na cidade toda, avaliado em R$600 milhões. Mas está aí, né, a questão da destinação da verba. Na previsão do orçamento já não previa tanto dinheiro assim para esse combate à enchente nesse ano, né? Exato, ou seja, já não está nem no planejado porque não tem, né, Guilherme? Esse que é o ponto, né? Você não tem de onde tirar. A gente sabe também que os prefeitos vêm sendo cada vez mais demandados, né, de uma série de serviços e prestação aí de políticas públicas como um todo, né, em diferentes áreas, mas é preciso começar a pensar num plano, nem que ele seja a longo prazo, né? Acho que essa é a questão. Integrar informações, como a Carol havia dito, é um ponto-chave, e pensar num plano crível com prazo
data e o tempo que precisa ser feito. Porque senão a gente vai enxugar gelo. A gente está falando de não ter plano de gestão, que a gente já sabe que as prefeituras têm muita dificuldade com isso. O que as empresas fazem todos os dias, né? O poder público tem muita dificuldade com gerir ações e frente de trabalho. Bruno, obrigada. E tem muito café para a gente tomar essa semana, hein? Só está começando. Tem bastante café. Tá só aquecendo os motores. Um abraço forte para você, Carol, Guilherme, os nossos queridos ouvintes. Amanhã a gente volta com mais informação. Combinado. Até mais. Tchau. A gente vai voltar a falar do calorão, gente, mas tá muito quente mesmo. Aqui no computador tá pagando 33 graus. É claro que cada termômetro, depende do lugar, vai, né, anotando ali um nível maior ali de temperatura. E o número dos atendimentos médicos acabam também aumentando.